Uma fábrica de sofás fica destruída em Nova Glória, no Vale do São Patrício. A violência contra a mulher cresceu 30% em Itumbiara durante a pandemia. Para prevenir novos casos, a Polícia Civil faz um trabalho de conscientização nas escolas. Uma cidade goiana vai ter novas eleições para escolher prefeito e vice. A Black Friday está chegando e os consumidores precisam ficar atentos para não cair em fraudes e em falsos descontos. Hoje é quarta-feira, 10 de novembro, e o Jornal Anhanguera está no ar. Olá, boa noite para você. Jornal Anhanguera um pouco mais cedo hoje, agora 6 horas e 41 minutos. A gente abre essa edição com a notícia de Lusiânia. Uma máquina usada na obra de uma ponte tombou. A Tarciane Vasconcelos está ao vivo de lá e tem as informações para a gente. Boa noite. Oi, Gabriela, boa noite a todos. Pois é, a gente teve duas chuvas muito fortes aqui em Lusiânia hoje à tarde, uma mais ou menos às 2 horas da tarde, outra às 5. E além de pontos de alagamento, a gente teve esse resultado aqui. Eu vou pedir o cinegrafista que está comigo, Francisco Oliveira, para mostrar para a gente bem de pertinho a máquina que está dentro do Rio Vermelho, uma escavadeira, e provavelmente ela tombou com a força da correnteza. E uma outra informação que chama a atenção é que a porta da máquina está aberta. Aparentemente ela ainda está ligada porque está com a iluminação acesa. A gente ainda não tem informações oficiais sobre o operador dessa máquina. Eu conversei com o encarregado da noite que chegou aqui no local há poucos minutos. Ele disse que o encarregado não estava aqui no local e que a máquina pode estar com defeito e por isso ela foi deixada no local onde ela está. A gente está na GO 010, um trecho que passa por Lusiânia, que está em obras nos últimos 3 meses e a gente acompanha agora as próximas informações para saber sobre o operador. Volto com você. Obrigada, viu, Tarciane, a nossa aniversariante do dia. Parabéns para você e de toda a nossa equipe, viu? Olha, gente, ainda falando sobre esse assunto que a Tarciane mostrou pra gente, a gente entrou em contato com a Goinfra, mas a gente ainda não teve uma resposta. E agora eu vou mostrar pra vocês o seguinte, que um homem foi preso depois de ser filmado furtando uma caminhonete de uma mineradora em Campo Norte. E tem um detalhe, ele já foi funcionário da mesma empresa. Olha o ladrão lá, olha o ladrão. Tudo foi registrado por quem estava em um prédio em frente à mineradora. As imagens são do segundo furto. Antes disso, uma outra caminhonete já tinha sido levada. Olha lá, mexendo na caminhonete. O rapaz de 24 anos mexe no veículo. Logo na esquina aparece o comparsa que estava dando cobertura. A ação foi rápida. Em poucos minutos, o homem abre o veículo e os dois fogem. A polícia analisou as imagens junto com a mineradora e viram que o jovem de 24 anos é ex-funcionário. Os militares fizeram buscas e encontraram o suspeito, que foi preso. Agora, o outro homem que também aparece nas imagens dando cobertura segue foragido. As 2 caminhonetes subtraídas foram devidamente localizadas e apreendidas e restituídas aos seus proprietários, onde elas foram apreendidas na divisa do estado do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, onde provavelmente elas seriam encaminhadas ou para troca de entorpecentes ou para venda abaixo do valor de mercado. Os autores irão responder por furto qualificado pelo concurso de pessoas e também por transportar veículos subtraídos para outra unidade da federação. E agora informação preocupante. Em Itumbiara, um levantamento da Polícia Civil mostra que a violência contra a mulher cresceu 30% agora durante a pandemia. E aí, preocupada com esses números, a polícia desenvolveu uma ação nas escolas para envolver os pais e também os alunos. Só quem passou por algum tipo de violência sabe o quanto dói. As marcas pelo corpo somem, mas as lembranças não. Teve vezes de eu não ir trabalhar, porque eu fiquei trancada num quarto durante uns 15 dias, com o rosto todo deformado. O que eu queria era conseguir alguém falar pra mim, vai embora, e eu ter como me sustentar e sustentar meu filho. Foram 18 anos de um relacionamento abusivo. Hoje, 10 anos após o divórcio, a Edinamar mudou de vida. Conseguiu se formar em pedagogia e se considera uma mulher livre.
eu tive que pedir socorro. E a delegacia da mulher foi o que me amparou muito. Só que muitas pessoas precisam de ajuda e não pedem. Um levantamento da Polícia Civil mostrou que, em média, todos os meses são registrados 40 boletins de ocorrência de violência contra a mulher aqui em Itumbiara. Esse levantamento também apontou que, durante a pandemia, esse tipo de violência cresceu 30%. Em busca de mudar essa realidade, palestras têm sido feitas em escolas municipais. Embutir a ideia nessas crianças de que violência doméstica é uma situação errada, né? Que elas têm que perceber isso dentro de casa, dentro do âmbito familiar e, de alguma forma, avisar as pessoas responsáveis pelo combate desse tipo de violência. Esse aluno do 5º ano resume em um cartaz o que aprendeu na palestra. Seja um grande homem, nunca grite uma mulher, respeite as mulheres. Tá aí o recado da esperança, né, gente, essas novas gerações. Uma mulher foi presa hoje, suspeita de aplicar golpes espirituais e se passar por benzedeira para extorquir dinheiro em Alvorada do Norte. Até agora, ela teria tirado cerca de R$400 mil de uma vítima. A Daiane Jardim explica essa história para a gente. Boa noite para você. Gabriela, boa noite para você, boa noite a todos. Pois ela foi presa hoje de manhã saindo de um supermercado. De acordo com a polícia, essa falsa benzedeira teria extorquido uma mulher por cerca de 4 anos. Ela se aproximou da mulher oferecendo uma reza, dizendo que fazia trabalhos espirituais e depois dessa reza pediu R$300 como uma ajuda de custo. Depois disso começou a voltar na casa dessa vítima, dizendo que tinha feito trabalhos para tirar energias negativas dela, da família dela, que estavam muito pesados, que precisaria desses trabalhos para ter prosperidade na vida e começou a pedir mais dinheiro. No começo a vítima deu dinheiro, depois estranhou e disse que não pagaria mais pelos trabalhos porque não tinha pedido nada. Daí, essa falsa benzedeira começou a ameaçá-la, dizendo que se ela não pagasse seria pior, porque ela faria coisas ruins e coisas ruins poderiam acontecer com ela e com a família dela. Isso virou um ciclo. A mulher, a vítima, se endividou, pegou empréstimos, grandes quantias para pagar essa falsa benzedeira, fez empréstimos de até R$130 mil e passou até a casa dela para o nome dessa falsa benzedeira. A polícia agora vai investigar o caso, a mulher está presa no presídio de Formosa e acredita que mais pessoas tenham caído nesse golpe e dado dinheiro para essa mulher. Gabriela. Obrigada, viu, pelas informações. Em São Simão, no sul do estado, vai ter novas eleições para escolher prefeito e também vice-prefeito. O Eduardo Marins já está aqui ao vivo, direto de Rio Verde, e explica essa situação toda para a gente, né? Boa noite para você, Eduardo. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Essa decisão de uma nova eleição surgiu do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, que também cassou os cargos do vice, Fábio Capanema, e também do prefeito afastado, Francisco de Assis Peixoto. A Justiça Eleitoral, na verdade, aceitou um pedido do Ministério Público Eleitoral que diz que o vice-prefeito de São Simão, ele foi condenado numa ação civil pública por improbidade administrativa. Com isso, ele teve os direitos públicos aí, né, suspensos por 8 anos, né, os direitos políticos. E isso saiu antes dele assumir o cargo, né? Hoje à tarde eu conversei com o presidente da Comissão de Direitos Eleitorais da OAB aqui de Rio Verde, que explicou o seguinte: não tem um prazo então para que essas eleições aconteçam, já que o prefeito e o vice podem recorrer na justiça, né? Então, enquanto isso, o vice, Fábio Capanema, continua na gestão da cidade e, no caso, o prefeito afastado, né, ele perdeu o cargo depois de uma decisão da Câmara de Vereadores, já que ele é investigado, né, e também está na justiça um processo contra ele envolvendo crimes sexuais contra crianças e também adolescentes. Portanto, como é que fica a cidade, né? O vice-prefeito continua na gestão, nós pedimos uma posição aí para a defesa dele, que disse que vai recorrer de toda essa situação. O mesmo deve acontecer com o prefeito. Nós também entramos em contato com a Câmara de Vereadores, que não atendeu aí as nossas ligações, viu, Gabi? A situação na cidade é essa. Quem, por enquanto, continua é o vice Fábio Capanema e, por enquanto, não tem aí um prazo para que novas eleições aconteçam por lá. Eu volto com você. Seguimos acompanhando, né, Eduardo? Obrigada, viu? Agora sim, em Nova Glória, no Vale do São Patrício, um incêndio destruiu uma fábrica de sofás. E tudo isso foi queimado e o dono ficou com prejuízo que passa de R$1 milhão. É que o fogo tenha começado por causa de um curto-circuito. Os funcionários que estavam no lugar conseguiram sair a tempo. Minutos depois, a fábrica ficou tomada pelas chamas. Olha o fio pegando fogo, ó.
No galpão, com mais de 1.000 metros quadrados, estavam os maquinários e toda a matéria-prima usada na fabricação de estofados. No estoque, mais de 100 sofás prontos para serem entregues. Um prejuízo que pode chegar a R$ 1,5 milhão de reais. Este homem que aparece em frente à fábrica de joelhos é o dono, que assiste tudo sem poder fazer nada. Foi um ato de desespero, de um filme que passa na cabeça, de anos de trabalho, de luta, e de muitas famílias que é empregado, depende dessa empresa. E ali a gente viu o sonho de todos se indo de água abaixo. Não tinha seguro, mas não tem como recuperar. Até a estrutura metálica ficou retorcida. Tivemos apoio de caminhões-pipas, de retroescavadeiras e conseguimos agora, quase às 13 horas da tarde, debelar totalmente o incêndio. Situação difícil, né, gente? Em Anápolis, um homem foi preso depois de oferecer facilidades para que as pessoas conseguissem tirar a carteira de motorista, CNH. O Eduardo Idaló está aqui com a gente. Esse homem se deu mal, né, Eduardo? Porque alguém aí, um outro homem que tinha tentado comprar essa CNH, pagou, não recebeu e aí acabou denunciando ele, né? Boa noite para você. Exatamente, Gabi. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Esse homem foi preso aqui em Anápolis pelo crime de cobrar e obter vantagem por um serviço que é feito por um órgão público. Nesse caso, a emissão da Carteira Nacional de Habilitação, né, a carteira de motorista. A vítima aqui de Anápolis chegou a pagar R$8 mil pela compra da CNH. Quando ela fez esse pagamento, esse criminoso bloqueou ela do aplicativo de mensagem. E aí ela não conseguia mais falar com esse criminoso. Então, ela conseguiu, por um outro número de celular, marcar um encontro com ele e avisou a polícia. Nesse encontro, a polícia, então, conseguiu prender esse homem. Ele disse que dos R$8 mil cobrados, ele só ficava com R$50. O restante do dinheiro era repassado a uma outra pessoa. A polícia está investigando para ver se encontra essas outras pessoas envolvidas nesse esquema, nesse golpe, e também está averiguando se esse documento fornecido às vítimas era verdadeiro ou falso. A polícia ainda não teve contato com esse documento. Gabi. Tá certo, obrigada, viu, Eduardo? Me diz aí, você de casa já está esperando a Black Friday? Vai comprar o que nesse ano? Já decidiu? Está fazendo planos? Eu te falo que é bom ficar de olho para não ser enganado, viu? Em Jataí, o Procon orienta que os consumidores pesquisem bem para não pagarem aquela metade do dobro do preço da mercadoria que pretende comprar. Se é promoção de verdade, a compra é certa para quem já estava de olho naquele produto há meses. Eu vim trocar um fogão e saí com ar-condicionado. Tava promoção só hoje. Aí eu comprei. A Black Friday, cultura americana que garante um dia inteiro de descontos, agradou os brasileiros e acontece sempre na última sexta-feira de novembro. Esse ano vai ser no dia 26. Para que os clientes não sejam enganados, o Procon de Jataí orienta o consumidor a pesquisar antecipado. Ele vai nas lojas, faça a pesquisa, fotografa os preços, espere no dia da Black Friday. Ele leve aquela comparação de preço dele. Ele analisa se aquele preço teve realmente um ajuste, teve a menos. E muito cuidado para não cair em golpes na internet. Muitas vezes você entra num site pensando que você está comprando da empresa tal, mas não está. Nesse momento, o que você faz? Quando você achar aquela oferta mirabolante, você entra no site da empresa, sai daquele onde você está, entra no site real da empresa e olha se aquele bem está naquele preço mesmo. Algumas lojas já fazem tipo um esquenta para atrair esses clientes e também movimentar o comércio local. Esse vendedor está ansioso para que chegue logo o dia 26. Foi muito bom ano passado, por incrível que pareça, e por isso que esse ano nós estamos aqui de novo na expectativa de ser mais um ano abençoado. E é para ficar ansioso mesmo, é que já tem cliente esperando a Black Friday para aproveitar a promoção. Eu estou pretendendo comprar uma geladeira para minha mãe. O Hospital Municipal Alfredo Abraão foi inaugurado ontem em Anápolis com o desafio de desafogar outras unidades de saúde que atendem urgências e também cirurgias eletivas.
A inauguração teve a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, que representou o governador Ronaldo Caiado, e do prefeito de Anápolis, Roberto Naves. As autoridades visitaram o Hospital Municipal Alfredo Abraão, que já começou a atender. A unidade vai atender urgências para ortopedia, traumas e queimaduras, além de cirurgias eletivas e atendimentos ambulatoriais agendados pela Rede Municipal de Saúde. Possui 75 leitos, ou seja, mais do dobro dos leitos do atual Hospital Jamel Cecílio, 10 leitos de UTI separados, vai atender a população de Anápolis, a população que é dos municípios circunvizinhos, que são pactuados com o município de Anápolis. Uma medida cautelar do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás chegou a questionar a contratação da Organização Social de Pernambuco, que venceu licitação para administrar o hospital. A Prefeitura apresentou documentação do contrato e a medida foi revogada. A unidade vai substituir o Hospital Municipal Jamel Cecílio. O antigo Hospital Municipal ainda está funcionando, com pacientes internados e, inclusive, cirurgias estão acontecendo. A intenção é que, aos poucos, os pacientes sejam transferidos e os procedimentos também para o novo hospital. Esse imóvel, que já chegou a ser condenado pela Vigilância Sanitária, deve ser reestruturado para a transformação em um espaço de diagnóstico do município. A previsão do secretário de Saúde de Anápolis é que o Centro de Diagnósticos comece a funcionar no ano que vem. O cantor Murilo Huff e a mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, vão dividir a guarda do pequeno Léo. Os dois disseram que esta seria a vontade da cantora, que morreu em um acidente aéreo agora na última sexta-feira. E por isso, eles decidiram então que vão cuidar juntos do menino, né? O Léo tem 1 ano e 10 meses. Marília sempre compartilhava vários momentos como esse aí com ele nas redes sociais e chegou também a fazer uma música muito linda em homenagem para o filho dela. Os produtores rurais do interior do estado estão revoltados com os prejuízos causados pelas constantes quedas de energia elétrica. Teve gente que ficou quase 2 dias no escuro total. Em Nova Crixás, os produtores estão cansados de reclamar. De acordo com eles, o problema é antigo e depois de acumularem tantos prejuízos, estão desistindo das atividades. Que a energia não tem constância. Então, o resfriador não dava difícil, eu perdi leite, acabei então deixando de mexer. Esse produtor trabalha com transferência de embriões, mas com as quedas de energia e a falta de confiança no abastecimento da Enel, ele voltou ao método tradicional, que é o cruzamento dos animais. Eu já desisti desse tipo de procedimento. Voltei no tempo. A mesma situação acontece no sudeste do estado. Nessa região, em Orizona, depois de jogar tanto leite fora, só mesmo fazendo requeijão para amenizar os prejuízos. A fazenda aqui ficou cerca de 42 horas sem energia. Aquele refrigerador ali, ó, ficou sem funcionar. Por causa disso, cerca de 1.000 litros de leite foram perdidos. A gente liga, a gente explica a situação e a gente não é atendido. A gente foi atendido hoje 8 horas da manhã. A falta de energia atingiu cerca de 50 produtores rurais da região da Firmeza. Nessa propriedade foram mais de 24 horas no escuro. Os moradores dizem que tudo começou depois de uma chuva forte na segunda-feira. E com o período chuvoso, quando o céu fica carregado, chega também a preocupação de todos os produtores rurais. Começa a trovejar, você pode ficar preocupado que vai embora, você tem que tirar o leite correndo para ver se acode, para ver se dá tempo do leite gelar. E não adianta fazer nada, você ligar não resolve nada não. Sobre Orizona, a Enel disse que uma árvore caiu sobre a rede e provocou a interrupção no serviço e que a energia voltou ontem por volta das 11 horas da noite. Só que os produtores dizem que a energia só voltou hoje por volta das 8 da manhã, mais tempo ainda sem energia, né? Sobre esse problema em Nova Crixás, também de falta de energia elétrica, a Enel disse que está fazendo um levantamento para saber quais são os trechos na cidade que estão com mais falta de energia para tentar amenizar esse problema.
Os produtores rurais que deixaram para vender parte da produção de soja agora, nesse fim de ano, estão comercializando o grão com uma diferença de até R$ 6,00 por saca. Em consequência, estão tendo menos lucro. As chuvas chegaram mais cedo aqui na região sudoeste do estado, o que trouxe otimismo para Renata e outros produtores de soja. Dados do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás mostram que no estado, 75% de toda a área destinada ao plantio do grão já foram cultivadas. O ano passado as chuvas demoraram a vir, então nós plantamos um pouco mais tarde. Então tudo isso tende a que a nossa produção desse ano seja melhor que a do ano passado. Mas isso a gente depende ainda de muitas intempéries. Só que a chuva que trouxe esse otimismo também fez o preço da saca da soja despencar. Até poucos dias atrás, a saca de soja de 60 quilos era vendida entre R$ 158 e R$ 156 reais. Hoje, essa saca já pode ser encontrada entre R$ 154 e R$ 152 reais. Uma variação que parece pequena, mas para o produtor rural que vende o grão em grande escala, essa diferença é significativa. Se você for fazer um montante aí de R$ 5,00, ele é uma diferença muito grande. R$ 1,00 já é grande, R$ 2,00 já é grande, dependendo do volume. Isso acontece porque as indústrias que comprariam o grão para o processamento agora no fim do ano diminuíram a procura. Aumentou a oferta e caiu a demanda. Mais de 80% da soja americana já está colhida. Então estamos no auge da oferta lá. Auge da oferta lá. E esse represamento de soja por final do ano está fazendo os preços cederem no Brasil. Nesta safra, o mercado não está favorável. Além disso, a expectativa é que o produtor lucre menos com a próxima colheita. Os custos aumentaram muito e as margens de lucro do produtor vão ser menores. Se os custos sobem e o preço cede, a margem do produtor no final é menor. A previsão para quinta-feira é de aumento na nebulosidade em Goiás. Veja que o volume de chuva é maior em todo o estado, chega a 40 milímetros no centro de Goiás. Em Rio Verde, a previsão é de máxima de 29 graus e mínima de 19, com 25 milímetros de chuva. E olha só, o estado de Goiás inteiro está na zona de perigo agora de chuvas intensas em todo o centro-norte do país. A gente viu aí a previsão, né? Esse período chuvoso tem gerado alguns espetáculos no céu. As nuvens, assim, são chamadas de cirros. Elas se formam entre 8.000 e 13.000 metros de altitude. Lá em cima, a temperatura é muito baixa e a luz fica refletindo nos cristais de gelo nesse período de chuva, né? E dão esse tom aí mais laranja que fica tão bonito no céu. Os ventos também ajudam, né, a formar esse formatão aí de tapete que a gente está vendo, né? A Yara Cristina foi quem tirou essa foto em Morrinhos, no sul do estado, e compartilhou aqui com a gente. E ainda falando sobre esse assunto, né, a hora da nossa imagem do dia, que hoje é de um show que teve como maestro também o céu. Uma tempestade de raios foi registrada em Caldas Novas, olha só como foi. Foi um atrás do outro aí, né, como a gente está vendo, tudo isso deixou vários rastros de luminosidade aí na noite escura. Olha só, gente, até assustador, né? O morador disse que ficou assim por cerca de 10 minutos, esse clarão no céu, e apesar da grande quantidade de raios, não choveu aí em Caldas Novas nesse dia. Imagem bonita, apesar de um medinho que fica também de tanto raio, né, gente? Ó, assim a gente vai encerrando o Jornal Anhanguera de hoje. Para você aí de casa, uma ótima noite. Hoje com imagens do Parque Veneza, em Rio Verde, no sudoeste do estado. Agora 7 horas e 7 minutinhos. Eu te espero por aqui amanhã. Até lá, viu? Bom descanso.